Imagine por um momento, você está sozinho, em silêncio, olhando para o céu. De repente, uma tempestade se forma no horizonte, mas não é uma tempestade comum. Há fogo girando dentro de nuvens negras. No meio daquilo tudo, surgem criaturas que desafiam qualquer explicação. Cada uma tem 4 rostos, de homem, leão, boi e águia. Elas não caminham, elas deslizam como se fossem conduzidas por uma força invisível. E ao lado delas, rodas flamejantes cheias de olhos. Sim, olhos por toda parte. Se isso parece cena de um filme de ficção científica ou até de terror, eu entendo, mas não é. Essas imagens foram vividas por um homem real, um profeta. Seu nome, Ezequiel. Ezequiel não teve uma vida comum. Ele foi chamado por Deus em um dos momentos mais difíceis da história do povo de Israel, o exílio na Babilônia. Longe de sua terra, em meio à dor e à humilhação, ele recebeu mensagens diretas do céu, visões que ninguém mais ousaria explicar. Ezequiel viu o invisível, ouviu o impossível e viveu para contar, mas não pense que essas visões eram confortáveis ou suaves. Pelo contrário, elas assustavam, chocavam, inquietavam. Eram mensagens de juízo, de confronto, de revelações profundas. Só que no meio de tudo isso, havia uma chama, uma esperança, que queimava mesmo em meio às ruínas. Neste vídeo, eu vou te contar a história completa de Ezequiel. Mas não é só a biografia de um profeta. É uma jornada pelas visões mais misteriosas, simbólicas e sombrias de toda a Bíblia. E se você ficar comigo até o fim, eu te prometo, você nunca mais vai ler a Bíblia do mesmo jeito. Mas antes, deixe seu like, se inscreva em nosso canal e ative o sininho para receber mais vídeos como este. Quem foi Ezequiel? O chamado em meio ao cativeiro. Ezequiel não começou sua vida como profeta. Ele era filho de Buzi, um sacerdote, e estava entre os milhares de judeus levados para a Babilônia durante a primeira leva do exílio, por volta do ano 597 a.C. Ezequiel 1:1-3. Ele era jovem, provavelmente com cerca de 30 anos, a idade em que um sacerdote normalmente começaria seu ministério no templo. Mas o templo havia sido destruído e Jerusalém tomada pelos inimigos. O que resta a um sacerdote sem templo? O que resta a um homem que vê sua terra, seu povo, sua fé serem arrastados para um lugar estranho e opressor? Foi nesse cenário de ruína, humilhação e confusão que Deus o chamou. E não foi com palavras suaves, não foi com anjos tocando harpas, foi com visões violentas, fogo no céu e criaturas sobrenaturais. A Bíblia diz: a palavra do Senhor veio expressamente a Ezequiel, filho de Buzi, sacerdote, na terra dos caldeus, junto ao rio Quebar. E ali esteve sobre ele a mão do Senhor. Ezequiel 1:3. Ali, às margens daquele rio estrangeiro, Deus começou a levantar um novo tipo de profeta. Um homem que não falaria apenas com palavras, mas com gestos estranhos, encenações públicas e visões difíceis de entender. Ezequiel não foi chamado para pregar no conforto. Ele foi chamado para anunciar o juízo de Deus no meio da lama, da vergonha, da dor coletiva. Ele se tornou a voz de Deus para um povo que já não sabia mais ouvir. E é justamente nessa atmosfera de desolação e silêncio que as visões começam a se revelar. A primeira visão, a glória de Deus e as criaturas viventes. O cenário é o mesmo: exílio, desespero, um povo que se sente abandonado por Deus. E é aí que algo extraordinário acontece. Ezequiel está à beira do rio Quebar, na Babilônia, quando de repente os céus se abrem. Ele descreve uma tempestade que se aproxima, uma nuvem enorme, com fogo brilhando em seu interior e um brilho como de metal incandescente saindo do meio dela. Ezequiel 1:4. É o primeiro vislumbre da glória de Deus.
Mas ela não vem em forma de paz, ela vem em forma de assombro. Dentro daquela nuvem, Ezequiel vê 4 seres vivos, e ele tenta descrevê-los com palavras humanas, embora claramente estejam além da nossa compreensão. Cada um deles tinha 4 rostos: o de homem, o de leão, o de boi e o de águia. Tinha 4 asas e pernas como as de um bezerro. Eles brilhavam como bronze polido e fogo ia e vinha entre eles. E ao lado de cada criatura havia uma roda, mas não era uma roda comum. Eram rodas dentro de rodas, que se moviam em todas as direções sem se virar. E essas rodas estavam cheias de olhos. Ezequiel 1, 15, 18. Sim, olhos, em toda parte. Era como se cada detalhe daquela visão dissesse: Deus vê tudo. Ele está em todo lugar. Ele se move com liberdade e nada escapa ao seu olhar. No alto, acima dos seres viventes, havia um trono, e sentado sobre ele, algo semelhante a um homem, resplandecente como metal em brasa, envolto em fogo e esplendor. Ezequiel escreve: Esta era a aparência da semelhança da glória do Senhor. Ao vê-la, caí com o rosto em terra e ouvi a voz de alguém falando. Ezequiel 1:28. A glória de Deus apareceu fora de Jerusalém, longe do templo. Isso era impensável para os judeus da época. Mas Deus estava mostrando uma verdade poderosa. Ele não está preso a lugares. Ele vai até onde o seu povo está, mesmo no exílio, mesmo na dor. E é depois dessa visão de glória e terror que Ezequiel escuta uma ordem que mudaria sua vida para sempre. A missão difícil: pregar para quem não ouve. Imagine receber um chamado direto de Deus e descobrir que sua missão não é pregar para quem quer ouvir, mas para um povo teimoso, rebelde e de coração endurecido. Essa foi a missão de Ezequiel. Logo após aquela visão impressionante da glória divina, Deus fala com ele de forma clara e direta. Filho do homem, eu te envio aos filhos de Israel, a nação rebelde que se rebelou contra mim. Ezequiel 2:3. Eles são filhos de semblante duro e obstinados de coração. Ezequiel 2:4. Ou seja, Deus estava dizendo: eles não vão te ouvir, mas você vai pregar mesmo assim. Ezequiel sabia que não seria popular. Ele não teria multidões batendo palmas, nem seguidores o aplaudindo. Seu ministério seria solitário, estranho e muitas vezes doloroso. Mas ele tinha algo que muitos não têm: a convicção de que foi Deus quem o enviou. Deus o chama de Filho do Homem, um título que aparece mais de 90 vezes ao longo do livro. É como se Deus estivesse sempre lembrando a Ezequiel: você é apenas um homem, mas eu sou Deus e eu estou contigo. Então algo ainda mais simbólico acontece. Deus manda que Ezequiel coma um rolo de pergaminho. Isso mesmo, ele deveria comer a palavra de Deus. Então abri a boca e ele me deu a comer o rolo. E ele me disse: Filho do homem, alimenta o teu ventre e enche as tuas entranhas com este rolo que eu te dou. Então eu o comi, e era na minha boca doce como mel. Ezequiel 3:2-3. Mesmo com mensagens duras, o rolo era doce, porque a palavra de Deus, mesmo quando confronta, é vida. Deus então o avisa: te farei duro como pedra, mais firme que rocha. Ezequiel 3:9. Era como se dissesse: você vai precisar ser mais resistente que a rejeição deles. E a partir dali, Ezequiel começa a cumprir uma missão que poucos suportariam: falar o que ninguém queria ouvir, por amor a um Deus que via tudo. As profecias, através de Atos, o profeta que encenava as mensagens de Deus. Enquanto muitos profetas pregavam com palavras, Ezequiel foi chamado para pregar com o corpo. Isso mesmo, Deus usava o próprio comportamento dele como uma encenação viva das mensagens que queria transmitir ao povo.
E foram atos estranhos, dramáticos, perturbadores, tudo para chocar, provocar, fazer o povo acordar. Uma das primeiras ordens que ele recebe é para construir uma maquete de Jerusalém usando tijolos, montar cercos e fingir uma guerra em miniatura. Ezequiel 4:1-3. Isso simbolizava o cerco real, que viria contra a cidade. Depois, Deus manda que Ezequiel se deite de lado por mais de um ano, 390 dias sobre o lado esquerdo, e depois mais 40 dias sobre o direito. Cada dia representava um ano de pecado da nação. Ezequiel 4:4-6. E como se não bastasse, ele tinha que comer uma dieta racionada, cozida sobre esterco, representando a fome e a humilhação que o povo enfrentaria durante o cerco. Ezequiel 4:9-13. Sim, Deus fez Ezequiel sentir na pele aquilo que o povo ainda não entendia. Ele era o aviso vivo do que estava para acontecer e não para por aí. Em outra ocasião, Deus o manda raspar toda a cabeça e a barba, um ato de vergonha extrema na cultura judaica, e dividir os pelos em 3 partes. Uma parte queimada, outra golpeada com a espada e outra espalhada ao vento. Cada gesto simbolizava o destino dos habitantes de Jerusalém. Ezequiel 5:1-12. As pessoas olhavam para Ezequiel e o achavam louco, mas ele não era um louco qualquer. Era um mensageiro de Deus encenando o juízo diante dos olhos cegos de um povo indiferente. Era como se o Senhor dissesse: vocês não ouvem quando falo? Então verão com seus próprios olhos. Ezequiel se tornou a dramatização do céu na terra. Uma espécie de teatro sagrado onde o público não sabia se aplaudia ou se chorava. A queda de Jerusalém, a profecia se cumpre com dor. O momento mais doloroso da história de Ezequiel e também do povo de Israel está prestes a se revelar. O cerco a Jerusalém, que ele simbolizou com sua maquete e seus atos, finalmente chega ao fim, e a cidade, assim como o templo, são destruídos pelos babilônios em 586 a.C. Ezequiel recebe a notícia da queda, mas ele não está na cidade. Ele está no exílio, entre os judeus que foram levados para a Babilônia. A distância não diminui a dor. Pelo contrário, ela amplifica o sentimento de impotência e desespero. A Bíblia registra essa cena cheia de tristeza. Então veio até mim a palavra do Senhor dizendo: Filho do homem, a Jerusalém está caindo, ela caiu, e tu, como profeta, testemunha contra ela. Ezequiel 24:1-2. Ezequiel é chamado a ser a voz da dor e do luto, não apenas anunciando o juízo, mas vivendo o impacto dele junto ao povo. Ele recebe ordens para não chorar nem lamentar publicamente, uma missão que quebra todas as expectativas culturais sobre o sofrimento, mostrando a gravidade do momento. Ezequiel 24:15-18. O profeta traz uma mensagem clara. A destruição da cidade não é apenas um castigo político, mas o resultado do afastamento do povo de Deus, da sua desobediência e idolatria. Mesmo assim, em meio ao colapso, Deus revela a Ezequiel uma promessa, um vislumbre de esperança para o futuro. O fim não é o fim definitivo. Há um caminho de restauração, um convite para o renascimento. Essa mensagem de dor e esperança é o coração do ministério de Ezequiel. Mostrar que, mesmo no caos, Deus não abandona seu povo. A visão do vale de ossos secos, a esperança ressuscitando. Depois de tantos sinais de destruição e juízo, o que vem a seguir parece quase inacreditável. Uma das visões mais poderosas e impressionantes de toda a Bíblia, a visão do vale cheio de ossos secos. Ezequiel é levado pelo Espírito de Deus até um vale desolado, um lugar completamente seco e vazio, onde nada mais existe a não ser ossos espalhados pelo chão. Ele descreve:
Ele me levou pelo Espírito e me colocou no meio de um vale cheio de ossos. Estavam muito secos. Ezequiel 37:1. Imagine a cena. Centenas, talvez milhares de ossos, sem vida, sem esperança aparente. Mas então Deus faz uma pergunta poderosa a Ezequiel: Filho do homem, poderão esses ossos viver? Ezequiel 37:3. A resposta parece óbvia. Não, eles não podem. Mas Deus continua. Ele ordena que Ezequiel profetize para os ossos, que falem, que anunciem a vida. E de repente, algo incrível começa a acontecer. Os ossos começam a se juntar, formando esqueletos completos. Carne e tendões surgem sobre eles. Pele cobre os corpos, mas ainda não há vida. Então, Deus ordena que Ezequiel profetize ao Espírito, para que o vento da vida sopre sobre aqueles corpos inanimados. E o Espírito entra, e eles vivem. Um exército poderoso de gente que estava morta, agora ressuscitada. Ezequiel 37:4-10. Essa visão não é só uma imagem de restauração física. É a promessa de Deus para um povo que parecia perdido, desanimado, morto em espírito. É um sinal claro de que Deus tem poder para dar vida onde tudo parecia morto, para restaurar não só a terra, mas o coração, a alma, a identidade de um povo exilado e esquecido. Essa esperança é tão real que continua a ecoar nos corações até hoje. Uma lembrança de que, mesmo nas situações mais secas e desesperadoras, Deus pode soprar vida nova. A promessa da restauração, um novo coração e um novo espírito. Após a visão poderosa dos ossos secos ganhando vida, Deus revela um segredo ainda mais profundo para Ezequiel. A restauração não será apenas física, mas espiritual. Ele promete algo revolucionário para o povo de Israel, um coração novo e um espírito renovado. Darei a vocês um coração novo e porei um espírito novo dentro de vocês. Tirarei de vocês o coração de pedra e lhes darei um coração de carne. Ezequiel 36:26. Essa promessa não era apenas um conforto para um povo derrotado, mas uma transformação radical. A dureza do passado, a rebeldia e o afastamento de Deus, tudo isso seria substituído por um desejo sincero de viver em comunhão com Ele. Deus quer que seu povo não apenas volte para a terra, mas que também volte para Ele, de verdade, com coração e mente renovados. Além disso, Deus assegura: porei dentro de vocês o meu espírito e farei que vocês sigam os meus decretos e obedeçam às minhas leis. Ezequiel 36:27. Essa promessa do Espírito Santo é fundamental. É o próprio Deus vivendo dentro das pessoas, guiando-as, fortalecendo-as para uma vida nova. Ezequiel destaca que essa restauração não é um sonho distante, mas uma certeza futura que Deus mesmo traria a efeito. A história do povo não terminaria no exílio, na desgraça ou no abandono, mas na renovação total. Para quem vive no desespero, no meio da dor, essa mensagem é um farol. Deus não esquece, Ele não desiste, Ele transforma. E essa restauração fala diretamente para todos nós hoje, porque todos precisamos de um coração renovado, de um espírito que queira buscar o que é bom, justo e verdadeiro. O futuro glorioso, o novo templo e a presença de Deus entre o seu povo. Depois de falar sobre a restauração do coração e do espírito, Deus revela a Ezequiel uma visão que traz esperança, não apenas para o interior das pessoas, mas para toda a comunidade e para o próprio espaço sagrado de Israel. Ele mostra um futuro glorioso, onde um novo templo será reconstruído. Um templo diferente, maior, mais perfeito, onde a presença de Deus estará plena e permanente. Ezequiel 40:48. Essa visão é impressionante, porque após a destruição do templo original, o povo se sentia perdido,
sem um lugar para encontrar a Deus. Mas Deus promete: a glória do Senhor encherá este templo e vocês saberão que eu estou entre vocês. Ezequiel 43:5. Esse novo templo simboliza o reencontro do povo com Deus, um novo pacto de intimidade e comunhão. Além do templo, Ezequiel também descreve rios de água viva que saem do templo, trazendo vida por onde passam, curando e renovando tudo ao redor. Ezequiel 47. Essa imagem do rio é uma metáfora poderosa da vida que flui de Deus para seu povo. Uma vida de bênção, de pureza e de renovação constante. Deus não quer apenas restaurar o passado, mas inaugurar um futuro cheio de esperança e paz. E o que isso significa para nós hoje? Significa que mesmo quando tudo parece perdido, existe a promessa de um recomeço, onde Deus se faz presente de uma forma tão clara e poderosa que transforma tudo ao redor. Essa visão de Ezequiel é uma mensagem de fé que atravessa os séculos para falar diretamente aos nossos corações. Deus está conosco e Ele quer morar em nós e entre nós. O legado de Ezequiel, o profeta da esperança e da transformação. Ao final dessa jornada com Ezequiel, percebemos que ele não foi apenas um profeta de advertências e juízos. Foi um profeta da esperança, da transformação profunda e do amor inabalável de Deus pelo seu povo. Ele viveu um tempo de crise extrema, mas nunca deixou de olhar para além da dor e do exílio, apontando para a restauração que Deus traria. Seu legado é duplo. Primeiro, a importância da fidelidade, mesmo quando ninguém quer ouvir. Ezequiel mostra que mesmo na rejeição, a missão do profeta é ser fiel à palavra de Deus, falar a verdade, mesmo quando ela dói. Segundo, a certeza de que Deus sempre oferece um recomeço. Com suas visões e mensagens, Ezequiel nos lembra que não importa o quão seca ou sem esperança uma situação pareça, Deus pode trazer vida nova, pode transformar corações e reconstruir histórias. No Novo Testamento, essa mensagem se conecta profundamente com a obra de Jesus Cristo, que veio para dar vida em abundância, para restaurar o que estava perdido e para habitar entre nós, cumprindo as promessas anunciadas por Ezequiel. E assim, o profeta do exílio permanece vivo em nossas mentes e corações como um exemplo de coragem, perseverança e fé. Sua história nos desafia a manter a esperança, mesmo nas tempestades mais difíceis, e a confiar que, no final, a vida e a restauração vêm de Deus.